Depois de ter usado o Micro Snowmelight por mais ou menos 9 meses, eu vou contar para vocês como foi a minha experiência de uso e falar se vale a pena ou não investir nesse aparelho. O corpo dele é todo feito em plástico, na cor branca. Ele possui uma grade frontal com a possibilidade de controlar a direção do ar para cima e para baixo. E possui ainda um painel LCD que permite alterar a velocidade do ventilador e permite ajustar o temporizador. E com direito a um bipzinho que ele faz quando você toca, igual de um ar-condicionado. O filtro é removível e pode ser trocado, mas para mim até agora não houve nenhum motivo para a troca dele, já que após esses 9 meses de uso não houve mudança no desempenho, e na internet é possível encontrar formas de limpá-lo, até porque esse filtro na verdade é apenas uma espécie de esponja para reter a água, nada além disso. O tanque suporta até 1 litro de água e dura o suficiente para você não precisar ficar enchendo ele de hora em hora. O Snowmelight funciona através da interface USB-C e acompanha um cabo relativamente longo na caixa. Você pode ligar ele direto num carregador de celular, direto no computador ou até mesmo em powerbank se quiser. É bem versátil e econômico. Antes de mais nada, vou deixar uma informação importante bem clara. O Snowmelight não vai diminuir a temperatura do ambiente, pois ele não é um ar-condicionado. Tudo que ele faz é usar um ventilador para empurrar o ar quente através de um filtro umedecido com água. Essa água então evapora naturalmente e faz com que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, e caindo de temperatura nesse processo, jogando então a brisa refrescante na direção em que o aparelho está apontado. É coisa de 3 a 6 graus abaixo da temperatura ambiente. Esse aparelho, na verdade, é um climatizador evaporativo portátil e é conhecido por ter uma eficiência maior em ambientes secos, ou seja, com baixa umidade do ar. Eu comprei ele sabendo dessa informação, minhas expectativas estavam baixas porque onde eu moro a umidade é um pouco alta, mas acabei tendo uma surpresa positiva ao sentir que ele realmente joga uma brisa geladinha bem legal. Levando em consideração a forma como esse aparelho funciona, ele pode demorar alguns minutos para começar a refrescar o ar que ele sopra, porque o tanque de água vai gradualmente molhando o filtro de baixo para cima. Então assim que você liga ele pela primeira vez, dá para sentir que o ar saindo embaixo está um pouco mais gelado que em cima, que é onde o filtro ainda está seco. O aparelho em si é bem pequeno, diminuindo a área do ventinho gelado que ele consegue gerar. Como eu falei, ele até possui um controle de velocidade bem preciso, que pode ser alterado de 1 a 99, mas que no fim das contas acaba sendo inútil, já que se você não deixar a velocidade mínima de 80 por aí, você vai sofrer para sentir o ar dele. Quanto mais longe estiver, menos efetivo ele será. E isso traz 2 problemas: espaço e barulho. A respeito do problema de espaço, como ele precisa estar perto, você vai ter que arranjar um lugarzinho muito próximo do seu corpo para deixar ele. Na minha experiência, o Snowmelight precisa estar no máximo a uns 50 cm de distância de mim. Mais longe que isso, eu não consigo mais sentir o ar dele. Ou se sinto, é muito fraquinho. Se você tem uma mesa grande e espaçosa, beleza, sem problema. Dá para deixar ele ali no seu lado, mas se falta espaço por perto, você vai ter que arrumar alguma gambiarra. Como por exemplo, colocar ele em um banquinho perto de você. E por conta disso, consequentemente, você não vai conseguir refrescar o seu corpo por inteiro. É preciso escolher qual parte do seu corpo vai ter a honra de receber a brisa refrescante. No meu caso, eu deixei ele em cima da minha mesa de trabalho, perto do teclado, apontando para o meu torso ou às vezes para o meu pescoço. É onde me sinto mais confortável. Mas ainda assim pode ser pouco. Muitas vezes eu uso o Snowmelight em conjunto com o ventilador comum. Enquanto o Snowmelight aponta para a parte de cima, eu deixo o ventilador apontando para as minhas pernas. Caso eu tente usar os dois agindo na mesma área, ou seja, apontando para o mesmo lugar, a corrente de ar do ventilador empurra todo o arzinho do Snowmelight para trás, quebrando todo o seu propósito. Agora sobre o problema de barulho. Como o ventilador do Snowmelight é pequeno, ele precisa estar quase sempre no máximo, produzindo um ruído notavelmente agudo.
Eu particularmente não me incomodo muito. Eu sempre estou usando fones de ouvido enquanto estou no computador, então eles abafam um pouco do barulho dele. Mas pode incomodar muita gente sim. Eu nunca precisei encher totalmente o tanque de água dele. Na maioria das vezes eu deixo até a metade, visto que essa quantia é suficiente para deixar o filtro molhado por umas 4 horas, pelo menos onde eu moro, que a umidade relativa do ar fica em torno de 60% a 80%. Mas caso eu precise encher novamente, é muito simples. É só remover e encher o tanque enquanto o aparelho está ligado. Ele continua funcionando normalmente. É bem prático. E sim, eu já testei com água gelada e com água em temperatura ambiente. E não existe diferença nenhuma na temperatura final do ar. Falando ainda sobre o tanque, eu preciso deixar avisado que se o aparelho não estiver perfeitamente reto na superfície que você deixa ele, o tanque pode acabar não levando água para o filtro. Eu só fui perceber isso quando o ar estava saindo em temperatura ambiente, ou seja, quente, tipo um ventilador comum, e comecei a sentir o calor. Tive que dar uma balançada nele para a água começar a fluir e molhar o filtro novamente. E falando sobre balançada, ele não vaza, óbvio, a não ser que você faça movimentos bruscos, o Snowmelite não vai vazar, diferente de alguns outros modelos mais baratos. O Snowmelite para mim não é um substituto ao ventilador, mas sim uma opção a mais para quando o calor começa a ficar um pouco mais desconfortável e você sente que aquele ventilador comum está apenas reciclando o ar quente e jogando ele de volta na sua cara. Durante esses 9 meses que eu tenho ele, eu não utilizei ele todos os dias, até porque não é necessário. Em muitos casos o ventilador comum já dá conta. E nos dias que eu usei o Snowmelite, eu não precisei usar o dia todo. No meu caso, eu usei ele quando o calor fica maior que o normal, que geralmente é em torno das 11 da manhã até as 5 da tarde. Eu peguei esse aparelho no começo do ano passado por volta de R$ 230 no AliExpress e não fui taxado. Certamente existem climatizadores evaporativos mais baratos, mas preferi escolher esse por conta da segurança que a marca traz, já que a Microhu é uma subsidiária da Xiaomi, e também porque os outros modelos mais baratos não tinham reviews tão boas assim, com alguns usuários alertando sobre vazamento e potência muito fraca. Eu considero que fiz uma boa escolha ao comprar esse aparelho, mas com aquele sentimento de poderia ser melhor no fundo. Então vamos lá. Baseado na minha experiência, se você estiver ciente de que esse aparelho não faz milagres, eu recomendo a compra dele. Ele pode ajudar a te refrescar um pouquinho, mas nada além disso. Ele tinha um grande potencial para ser substituto definitivo do ventilador comum, mas seu ponto mais fraco fica por conta da falta de potência dele, transformando o Snowmelite apenas em um ajudante do ventilador, ao invés da sua primeira opção para se refrescar.